Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 86º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 22, dos versículos 1 a 40, livro de Salmos, capítulo 72, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 7, dos versículos 25 a 40. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, meditar em nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar os nossos irmãos, parentes queridos, familiares, a nossa comunidade a lerem a Bíblia, a estudarem, a orar, a ter uma genuína intimidade com o Senhor. Olha, Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, o seu apartamento, o seu lar, relógio, a sua roupa. Ele vem para roubar a semente. Por exemplo, a semente no dia de hoje que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família. Olha, a Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. O mundo está buscando validações por opiniões, acreditando nas suas próprias mentiras, mas hoje, Senhor, revele a compreensão da sua verdade. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Estamos aqui buscando a verdade através da comunhão, através da leitura da Bíblia. Pertencemos a este mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos filhos de Deus, do Altíssimo. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vosso coração. Leitura no livro de Números, capítulo 22, dos versículos 1 a 40. Balaque envia mensageiros a Balaão. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão:
Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso, a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: eis que estou aqui diante de você, mas será que poderei agora falar alguma coisa?
A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 22, versículos 1 a 40. Compreendendo o versículo 5, o personagem-chave dos próximos 3 capítulos é um adivinho misterioso de nome Balaão, um gênio que vivia em um lugar chamado Petor, perto do rio Eufrates. Deuteronômio 23, versículo 4. Ele tinha uma reputação de sucesso em adivinhação, recebimento de conhecimento oculto, especialmente sobre o futuro, e encantamento, uso de poder mágico para conceder bênção ou maldição, e estava disposto a vender seus serviços a qualquer um que pudesse pagar seus honorários. Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. Balaque dependia de 2 coisas para influenciar Balaão a vir ajudá-lo: da imponente delegação de anciãos importantes de midianitas e moabitas e de suas riquezas para pagar os honorários. Balaão era definitivamente um mercenário que estava interessado principalmente no dinheiro, conforme 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Embora tenha se recusado 2 vezes a aceitar a convocação de Balaque, Balaão astuciosamente manobrou em torno da vontade declarada de Deus para que pudesse ir a Moabe e receber seu pagamento. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Naqueles dias, as pessoas acreditavam que cada nação tinha o próprio Deus, esse Deus minúsculo, tá? E Balaão sabia que o Senhor era o Deus dos israelitas. Portanto, ele foi buscar a vontade do Senhor sobre a convocação de Balaque. Foi Deus que veio a Balaão, não o adivinho quem trouxe Deus para si, e o Senhor não permitiria que ele aceitasse o convite. Deus deixou sua vontade muito clara: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Versículo 12. Balaão sabia que, sem o Deus de Israel ao seu lado, ele iria fracassar em sua missão. Balaão estava agindo como um cavalo ou burro que não tem entendimento, conforme Salmos 32, versículo 9. Ele estava impetuosamente correndo à frente do Senhor e, ao mesmo tempo, teimosamente se recusando a obedecer às claras instruções divinas. Ele sabia que Israel era abençoado, mas esperava que pudesse amaldiçoar a nação judaica e ganhar as riquezas e as honras que o rei Balaque lhe havia prometido. Ele era um hipócrita e um homem de coração fingido. Exposição bíblica dos versículos 28 a 29. Por que Balaão não ficou chocado quando sua jumenta falou com ele? Isso certamente não era algo que acontecia todo dia. Mesmo com um agoureiro profissional, Satanás falou por meio de uma serpente quando enganou Eva. Gênesis 3, versículos 1 e 2 e 2 de Coríntios, capítulo 11, versículos 3. É possível, então, que, no passado, demônios de Satanás tenham falado a Balaão por meio de animais? Quando Deus tem de usar animais irracionais para comunicar sua intenção a uma pessoa, é porque ela chegou a um nível muito baixo na vida. E eu finalizo a compreensão do capítulo 22 de Números, dos versículos 1 a 40, compreendendo o versículo 35. Na sua vontade permissiva, Deus permitiu que Balaão prosseguisse na jornada, mas o advertiu de que deveria falar apenas a mensagem que lhe dera. Pela primeira vez, Balaão percebeu que esta aventura envolvia mais do que amaldiçoar uma nação e ganhar muito dinheiro. Como usou a jumenta para repreender seu dono, assim Deus usaria Balaão para revelar grandes verdades sobre Israel e o Messias. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 72.
o Rei justo e o seu reinado eterno. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá. Que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 72, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O Senhor é rei sobre seu povo, e o homem no trono em Jerusalém era seu representante, obrigado a conduzir o povo de acordo com a lei de Deus. Ele tinha de ser imparcial em seu modo de proceder e cuidar para que seu trono estivesse edificado na retidão e na justiça. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. A oração de Salomão por si mesmo como rei prenuncia o Rei Supremo, o filho de Davi, que reinaria para sempre no trono. O Messias, um dia, reinará com retidão e praticará justiça em todo o mundo. Em toda a terra de Israel, das montanhas às colinas, o reino de Salomão traria paz e prosperidade, pois estas duas bênçãos dependem da justiça. Foi porque Jesus cumpriu a justiça do Senhor em sua vida e morte que os pecadores podem ser perdoados e ter paz com Deus, conforme Romanos 5, versículos 1 a 8. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. A imagem da chuva fazendo a terra florescer é usada para nos lembrar de que um rei justo incentivaria a prática da justiça entre o povo, e o povo justo receberia as bênçãos prometidas por Deus de acordo com a sua aliança. Davi usou a metáfora similar em 2 Samuel capítulo 23, versículo 34. Líderes fiéis são como a chuva refrescante que torna a terra fértil e bonita, de modo que até os campos ceifados dão uma segunda colheita. Compreendendo o versículo 7, o nome de Salomão está relacionado com a palavra hebraica shalom, que significa paz, prosperidade e bem-estar. O ministério do rei para com os pobres e aflitos remete-nos ao ministério de Jesus.
No início de seu reinado, Salomão tinha esse tipo de preocupação, mas à medida que os anos se passaram, seus valores mudaram e ele sobrecarregou o povo com pesados impostos. Conforme 2 de Reis, capítulo 12, versículos 1 a 16, exposição bíblica dos versículos 8 a 11. Deus prometeu a Abraão que daria a seus descendentes toda a terra do rio do Egito, no sul, e no rio Eufrates, no norte, conforme Gênesis 15, versículo 18. E reafirmou essa promessa por meio de Moisés. Êxodo 23, versículo 31. Davi e Salomão governaram grandes reinos, conforme 2 de Reis, capítulo 4, versículos 21 e 24. Em 1 de Crônicas, capítulo 9, versículo 26. Mas nenhum deles declarou, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Salmos 72, versículo 8. Esse privilégio está reservado para Jesus Cristo. Compreendendo o versículo 11, o Rei dos Reis, diante do qual todos os reis se dobrarão, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só poderá haver paz na terra quando o Príncipe da Paz estiver reinando e as nações tiverem se submetido a ele. Exposição bíblica dos versículos 12 a 14. O rei de Israel era considerado o pastor de Deus que cuidava com amor do rebanho do Senhor. Qualquer cidadão tinha acesso ao rei para pedir ajuda e resolver problemas, e o rei deveria cuidar para que os juízes locais fossem justos e honestos em suas decisões. Exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Por causa da promessa do Salvador que haveria de vir, era importante que a dinastia davídica continuasse, mas no caso de Jesus, ele reina segundo o poder de uma vida indestrutível, conforme Hebreus 7, versículo 16. Ele é a vida, João 14, versículo 6, e ele vive para sempre. Apocalipse 1, versículo 18. Ele é rei para sempre. Aleluia! Compreendendo o versículo 17, a prosperidade de Israel não seria somente política, o rei, mas também econômica, ouro, espiritual, oração e comercial, colheitas fartas. No cumprimento de sua aliança com Abraão, Gênesis 12, versículos 1 a 3, Deus abençoaria todas as nações por meio de Israel, como fez o enviar Jesus Cristo, Gálatas 3. Os profetas escreveram sobre esse reino glorioso e suas profecias se cumprirão. E eu finalizo a compreensão do capítulo 72 do livro de Salmos com a exposição bíblica dos versículos 18 e 19. A bênção final não é a parte do salmo propriamente dito, mas constitui a conclusão do segundo livro do livro de Salmos. É uma conclusão adequada, pois se concentra na glória do Senhor. O reino de Salomão teve sua parcela de glória, mas essa glória não durou. Mas quando Jesus reinar sobre a terra, aleluia, a glória de Deus será revelada como nunca antes. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 40. Sobre as pessoas solteiras ou viúvas. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando, e também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações.
Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 40, trago a exposição bíblica dos versículos 25 a 31. As recomendações de Paulo levavam em conta as circunstâncias do momento. Era um tempo de angústia, conforme versículo 26, em que a sociedade estava passando por mudanças. Versículo 31. Não restava muito tempo para servir ao Senhor, conforme versículo 29. É possível que houvesse pressões políticas e econômicas em Corinto, sobre as quais só podemos especular. Em todo caso, segundo o apóstolo, em vista das dificuldades, seria melhor a pessoa não ser casada. No entanto, essa recomendação não significava que os casados deveriam procurar o divórcio. Exposição bíblica dos versículos 32 a 35. Paulo continua dizendo que o leitor deve encarar as responsabilidades com honestidade. É impossível duas pessoas viverem juntas sem obrigações de um tipo ou de outro, mas não há necessidade de correr para se casar e criar mais problemas. O casamento requer uma medida de maturidade, embora idade não seja garantia de maturidade. Compreendendo o versículo 35. O cristão solteiro que sente o chamado para servir a Deus deve examinar o próprio coração para ver se o casamento irá ajudar ou atrapalhar seu ministério. Ele também deve ter o cuidado de casar com uma pessoa que tenha um chamado similar para servir a Deus. Cada pessoa tem os próprios dons e o chamado do Senhor deve ser obediente à palavra de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia e também na compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 40, com a exposição bíblica dos versículos 39 a 40. Lembre-se de que o casamento é para toda a vida. Por este motivo, ele deve ser edificado sobre algo mais sólido do que boa aparência, dinheiro, entusiasmo romântico e aceitação social. Deve haver compromisso, caráter e maturidade cristãos. Além disso, é necessário que os cônjuges tenham disposição de crescer, de aprender um com o outro, de perdoar e esquecer, além de ministrar um ao outro. O tipo de amor que Paulo descreveu em 1 de Coríntios capítulo 13 é o necessário para consolidar duas vidas juntas. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.